e é com você a palavra. Deixa eu destacar você aqui, meu amigo. Amém, amém. Bom dia, Nicola. Bom dia a todos os irmãos. Realmente é uma honra estar aqui. E é família mesmo, Nicola. Família já viu, irmão. É Jesus quem escolhe, depois que você está lá, já era, né? Então é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu queria aproveitar, Nicola, colocar aqui, ó, dois guerreiros, e um eu queria que você pegasse no laço. O primeiro é o Lafayette, que está aqui com a gente. O Lafayette é líder da minha célula aqui em Curitiba, na PIB de Curitiba. O Lafayette é um grande homem de oração. Olá, irmãos. Cadê? É Deixa isso aí. eu destacar Bom dia, Lafayette. Tudo bem, irmão? Lafa, na verdade, é quem ombreia comigo aqui em muitas batalhas de oração. Seja muito bem-vindo, viu, Lafayette? Amigo do Esael é amigo nosso, tá? Agora é top de linha. Deus abençoe você, sua casa e a sua família, viu? Seja muito bem-vindo. Esse link aqui pode distribuir aí que você é muito bem-vindo. Muito bom. E o segundo é o Anderson que está dirigindo ali, ó. Esse Anderson, além de ser um grande amigo, irmão, parceiro de trabalho, Anderson está frequentando a comunidade de Maringá, rapaz. Isso é muito bom. Ele é de Maringá e eu já vi aí, já me passou alguns feedbacks do tipo, rapaz, o culto foi abençoado ontem. Eu falei, você foi na comunidade? Foi, bom, certeza, irmão. Aí, né? Que bom. Anderson, depois você passa o seu telefone, né, para nós aqui no contato, ou depois lá, pastor Edisteu, alguém ali, ou pega o meu, tá? Para a gente adicionar você aqui na rede de homens, para você estar recebendo as informações da rede e tudo mais, viu? Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Maravilha. Anderson é maringaense, então já está inserido na família, né? Bênção de Deus. Irmãos, é fato que não podemos ignorar as circunstâncias. Nicola falou em relação a essa questão de tempos difíceis e é isso que a gente está vivendo. Aqui em Curitiba também, o povo de Deus tem se levantado em oração, porque a gente sabe que é a única coisa que restou, né? É a única coisa que restou. Se a questão é buscar soluções, hoje o que nós temos de forma segura é o que o Jefferson colocou em suas orações. Jesus Cristo. É Ele que nos sobrou. E é por isso que nós temos mesmo que estarmos aqui. Então, eu queria convidá-los a ler comigo um trecho da Palavra de Deus. Se tiver com a sua Bíblia aí, abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. Eu vou ler um trecho pouco conhecido dos crentes. Que diz assim, ó, verso 23. Então, 1 Coríntios, capítulo 11 e o verso 23. A partir do verso 23 diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, não? Amém. Nosso texto áureo, né, da Santa Ceia é sempre revigorante quando a gente, todos os meses, participa da ceia. E quando a gente lê esse texto, irmãos, dois elementos geralmente se destacam, né? Inclusive nas mensagens. Quais são eles? O pão e o vinho, né? O pão sendo, então, o corpo de Cristo, né? E o vinho, o sangue, não é verdade? Mas eu queria trazer a atenção de vocês, porque eu sempre falo que aquilo que Deus me incomoda, eu quero compartilhar, né? E aí, o que acontece? Se a gente pegar um pouquinho antes, lá no primeiro versículo, diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, Jesus, na noite em que foi traído, então os dias eram maus.
Nós estamos falando de uma traição aqui. E aí, Nicola me chama essa semana e fala: Uzael, seja bem-vindo para trazer uma palavra para nós. E o Lafayette, que está aqui, sabe que na sexta-feira foi lançado um desafio para a nossa célula aqui, e nós fazemos um ato de fé. Um ato de fé que é irmos com as nossas famílias, cada um nos seus carros, né, Lafayette? Até na frente de alguns hospitais aqui da cidade, para de dentro do carro, conectados em uma sala virtual como essa, erguermos as nossas mãos e intercedermos. E aconteceu algo muito forte ontem. Ontem nós fomos até o Hospital do Rocio, aqui em Campo Largo, um dos maiores hospitais aí envolvido com toda essa situação do Covid. E na ocasião participou da reunião, numa sala como nós estávamos, alguém que estava lá. Dorcas e seu esposo estão se recuperando dentro do hospital, depois de dias muito maus. E o que eu percebi, Lafa? É que em determinado momento, enquanto nós revezávamos em oração, ela pediu oportunidade para orar também. E aí, Jefferson, é muito diferente a nossa oração da dela, irmão. A oração que ela fez arrebentou com o meu coração. A forma dela se expressar, a gratidão veio em primeiro lugar, Jefferson. Ô, Nicola, enquanto a gente daqui estava naquela, né, de tentar encontrar saída, Senhor, tem misericórdia, ela começou do avesso a coisa. Senhor, eu te louvo e agradeço, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Então, quando eu vejo o trecho da palavra, amém, em relação aos dois elementos, o pão e o vinho, mas a gente esquece, muitas vezes, do cenário em que Jesus estava nessa ocasião em que lemos a palavra, na noite em que foi traído. E aí, quando eu falo traição, traição não é de inimigo, traição é de amigo. A traição acontece com amigo. Quando a traição acontece com amigo, a gente começa a aprender de que maneira Jesus vê, de que maneira Jesus se posiciona nos dias maus. Então, meu irmão, quando se fala na perseverança, eu quero aqui destacar alguns pontos que o Espírito Santo falou comigo, para que a gente consiga entender o cenário e realmente compadecer, mas reconhecendo quem é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faria. Primeira coisa é que eu vejo o seguinte: Deus nos ensina nessa passagem não abrirmos mãos de relacionamentos em dias difíceis. Que tipo de relacionamento? Relacionamento como esse que nós estamos aqui, ó. Homens que se reúnem para literalmente ter Jesus Cristo em suas vidas. Sabe aquela passagem da Bíblia que diz assim, ó? Completa para mim aí o versículo. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, completou aí para mim? Então, irmão, eu sempre tive um conflito desse versículo na minha cabeça, porque eu pensava assim, raciocina comigo, peraí, 2 ou 3 reunidos no meu nome, para aí eu estar, peraí, mas um dos atributos de Deus não é a onipresença? Fala para mim, Charles, né? Um dos atributos de Deus é a onipresença, então, se ele é onipresente, por que eu preciso me reunir para ele estar presente? Não demorou muito para mim entender. É verdade, Charles. É verdade. Deus está presente em todos os lugares. Só que o que Mateus 18 e 20 quer nos dizer não tem a ver só com estar presente. Tem a ver com se revelar. Tem a ver com se manifestar. E quantas vezes, quando nós juntos aqui,
nós vimos a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de outro irmão para abençoar a sua. Quantas vezes nós vimos Jesus Cristo se revelar na palavra de outro irmão para abençoar a sua? O Lafa que está aqui é testemunho. Quantas vezes em célula nos levantamos em oração e Deus agiu no mesmo instante? Ué, vamos lembrar de sexta-feira, né, Lafa? Sábado orando em um outro hospital. Retornando para casa de lá, a esposa do irmão que estava lá dentro recebeu excelentes notícias do médico, coisa que é incomum. Médico nenhum nessa pandemia fica ligando para a família, dessa vez ligou para avisar, olha, ele teve um quadro de melhora. Isso é estar junto, irmãos. É disso que nós estamos falando, é a manifestação do Espírito Santo. Então a gente aprende nessa passagem, mesmo na noite em que foi traído, Jesus continuou juntos. Porque a pergunta que fica é assim, ó. Vamos lá. Imagina a tua situação, sabendo que o traidor está na área. Qual seria a nossa reação? Qual seria a sua reação? Os dias eram maus, mas a gente percebe que Jesus perseverou no propósito que ele tinha. Então vamos lá. Vocês concordam comigo que era Páscoa? Não era Páscoa nessa situação, Jesus Cristo? E o que era Páscoa para os israelitas? Páscoa era um estatuto perpétuo. Tinha que se reunir. O que Jesus fala para os discípulos? Gente, ó, hoje é Páscoa. Então fala o seguinte, vai lá na cidade, ó, chegando lá vocês vão encontrar um cara carregando um cântaro d'água. Cola nesse mano lá e fala para ele que a gente está precisando de um cômodo lá para fazer a ceia. Fala que o mestre quer um cômodo para fazer a ceia lá. Beleza? Beleza. Os caras foram lá, encontraram o cara do cântaro, arrumaram lá uma sala mobiliada e tal, e vamos levar Jesus lá. Então o que acontece? Irmão, vamos lá. Imagina a seguinte situação. Qual é a minha e a sua reação quando a gente vai para um evento, vai para um lugar, onde você sabe que lá vai estar o seu traidor? O que a gente faz nessa circunstância? Me conta aí. Geralmente a gente tem a ideia de mudar os planos, né? Geralmente, quando os dias são difíceis, quando a situação, quando a ocasião é difícil, o que a gente quer? Muitas vezes a gente quer mudar os planos. Espera aí, vamos mudar a programação? Ou será que a gente segue as ordenanças? Porque aqui era uma ordenança. A Santa Ceia, na ocasião, era uma ordenança. E você sabe que Deus não abria, Jesus Cristo não abria a mão de cumprir o que tinha que cumprir. E aqui fica uma lição para nós. Quantas vezes, quando a situação é difícil, nos esquecemos de Jesus Cristo, nos esquecemos do provedor e procuramos outros planos, procuramos nos afastar. Nessas orações que a gente está fazendo, a gente sempre compartilha com alguns grupos da família, que tem homens, que tem mulheres, que tem pais e mães que estão ali dentro do hospital. E o que a gente tem recebido de testemunho de pessoas que estão afastadas do Senhor Jesus, e agora vê ali um grupo de pessoas que nem conhece os seus queridos que estão no hospital, orando e citando o nome deles. Isso constrange. Isso constrange por quê? Porque é o mesmo Jesus que aquelas pessoas experimentaram. Mas em tempos difíceis, mudaram a programação da vida, mudaram o curso da vida. Então nós precisamos estar conectados nesse viés. Se os tempos são difíceis, se haverá um traidor, o que eu faço? Eu mudo a programação ou eu sigo firme? É tempo de entendermos que nós não caminhamos por feedback de homens. Está muito na moda hoje a gente precisar de ego inflado.
para a gente cumprir o que Deus colocou nas nossas vidas. Às vezes a gente fica muito conectado com essa terra, movido apenas quando alguém te dá um feedback do que você faz, do que eu faço, do que para a gente seguir. Mesmo que tinha um traidor, mesmo que os tempos eram difíceis, Jesus não precisava de feedback, ele sabia a sua missão. E muitas vezes a gente sabe nossa missão, mas se preocupamos demais com a circunstância ou com o feedback do que vão pensar, do que vão dizer. Então nós precisamos mudar isso. Jesus nos ensina isso. Nos dias maus, não olhe para o traidor, não olhe para a dificuldade, amplie sua visão. Por quê? Porque é nesse dia que Deus pode, através dos seus milagres, trazer talvez experiências que nós nunca tivemos na vida. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Porque está acontecendo. Eu sempre brinco, converso com o Lafa e falo, Lafa, não é possível que essa pandemia vai terminar e eu vou continuar o mesmo cara. Não é possível. Eu tenho que sair com pelo menos alguns livros da minha vida escrito de forma diferente. Não é possível que eu vou continuar o mesmo cara, no mesmo embalo. Não é possível. Então que Deus realmente venha ampliar a nossa visão. O primeiro compromisso de Jesus não era Judas. O primeiro compromisso, ali naquela ocasião, era cear, era estar com os discípulos. Era fazer a obra de Deus. Muitas vezes a gente coloca como primeiro compromisso a crise, como primeiro compromisso o traidor, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos afeta, e esquece do principal. Essa inversão, ela é perigosa. Eu queria destacar mais um ponto aqui. Na verdade, trazer um pouco mais essa questão da traição. Vamos lá. Imagine nós aqui reunidos. Imagina a seguinte situação. Quero que você se constranja aí no seu lugar. Imagina que você ficou sabendo que tem um cara na igreja que andou de conversa para cima da sua esposa. Imagine. Aí você ficou sabendo, isso foi meio público, e aí tem um evento lá, e nesse evento de homens, todos reunidos, o traidor vai, e aí tem um pastor chamado Aristeu, não sei se você conhece, que ele tem uns costumes de no evento falar assim, Nicola, fala o seguinte, você pode levantar um clamor aí, em favor da família? Não tem essa prática? Aí imagina que é o Nicola então orando, e o traidor está na sala e o Nicola sabe. Como é que seria a nossa oração? Né? Senhor, eu quero que o Senhor nesse momento extermine o mal, Senhor. Eu quero que dá até detalhes, né, da crueldade. Senhor, eu quero que o Senhor erradique da terra homens. Porque é assim, nós somos assim, e muitas vezes a nossa natureza nos dá esse poder de vingança, né? Mas o que nós aprendemos é que ao invés de começar essa oração de extermínio, que poderia terminar até com um hino, né, Nicola? Sabor de mel, no final da oração, vamos cantar esse louvor. Jesus fez diferente. Veja que estava reunido ali, ó, os homens. Estavam reunidos os homens e Jesus fez diferente. Jesus focou no pão, Jesus focou no vinho. Jesus, ó, e tendo dado graça, não é assim que a palavra fez? Olha a minha experiência no hospital ontem, e tendo dado graças, a agradecer, antes do desespero, ó, a agradecer. Então nós temos que ter essa
essa veia. Osael, mas o tempo é difícil, a situação é caótica, o negócio é complicado, como é que eu vou cear o pão? Vinho fala de alegria. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou ter alegria? Quando você se apresenta, Deus muda a sua visão, amplia. Eu pude voltar chorando para casa por ver Deus agir. O caso é caótico, mas Deus age e gera essa alegria que você não vai entender se você não estiver com o coração aberto. E é isso que nós precisamos, estar com o coração aberto. Irmãos, para fechar, eu queria trazer vocês para um pouco mais dessa história, desse cenário, Jesus aceia os discípulos. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, esse mesmo cenário ele é contado com um pouco mais de detalhe. E o que acontece ali? Lá no verso 21 diz o seguinte, ó. Jesus se manifesta na roda e fala, ó, um de vós há de me trair. Existiu ali a palavra de Jesus. Um de vós há de me trair. O verso 22 diz assim, que os discípulos se olharam. E aqui eu fico pensando, Jefferson, no Pedrão. Sangue no olho, faca no dente. Eu acho que ele deu uma arrumada na barba, assim, ó. Aquele olhar fulminante. Só procurando o X9 na mesa, né? O verso 24 diz que, ó, Simão Pedro fez sinal para o discípulo amado de Jesus, do tipo assim, ó, só me passa o nome do mano. Só me fala quem é o X9, que depois nós resolvemos essa parada aqui, né? Aí eu falo, olha como é que Jesus inverte a nossa cabeça. Eu acho que todos aqui, a grande maioria da minha geração, nos poucos aniversários que tivemos a comemoração quando éramos criança, lembra quando a mãe fazia aqueles 2 bolos? Lembra? 2 formas? Lembra disso, não? Aí botava o recheio no meio, né? Passava ali o glacê para disfarçar. E o que acontecia? Reunia ali a turminha, cantava os parabéns, depois do apagar da vela, qual que era o próximo passo? Cortar um pedaço do bolo e dava o primeiro pedaço para quem? Para a pessoa que a gente mais amava, não é verdade? Ou era o pai, ou era a mãe, né? Às vezes até dividia para dar para os dois, né? Então nós somos, assim, ó, inseridos nessa cultura de entregarmos o que nós temos para quem a gente mais ama. E o que Jesus fez aqui nesse cenário? Jesus falou, olha, eu vou entregar o primeiro pão untado para o traidor. Jesus foi lá, ó, e levou o primeiro pão para Judas, meu irmão. E aí, eu e você, como é que a gente se posiciona diante disso? Dar a primícia para o traidor. O que eu aprendo nisso aqui, Aristeu? Meu pastor, olha a lei da semeadura. Por quê? Nós precisamos aprender que o que semeiam na tua vida não tem nada a ver com o fruto que você vai colher. O que semeiam na sua vida não tem nada a ver com o fruto que você vai colher. Quem vai colher o que estão semeando na sua vida é ele. O que Judas estava semeando naquele momento? A morte. Ó, por 30 moedas de prata, irmão, para mim já era. Judas semeando a morte para Jesus Cristo. O que a Bíblia nos conta? Terminou aquela reunião, Jesus foi para o monte, foi ali capturado. O que aconteceu? Judas caiu em si, não foi isso? O que eu fiz? Correu desesperadamente, foi ter com os religiosos para tentar desfazer o negócio. O que os religiosos falaram para ele? Não, pé da lançada, mano. Tá feito, tá feito. O que ele fez? Desesperado, foi lá, lançou as moedas de prata no chão
e saiu, e o encontro dele foi com a corda. Semeou morte, colheu. E o que Jesus faz? Jesus semeou o pão da vida, corpo de Cristo. Nós precisamos entender de uma vez por todas o que nós estamos semeando. O que nós estamos semeando em função das circunstâncias. Nós precisamos aprender com Jesus a semear a vida. A semear a vida. Perseverarmos em oração. Sermos corajosos mesmo em um tempo em que todo mundo está correndo, a gente avançar. A gente prosseguir. Porque nós temos Jesus Cristo. Ai, Osael, mas Jesus Cristo também morreu. É verdade. Mas no terceiro dia, ressuscitou. Então os tempos podem ser difíceis, é verdade. Pode existir traição de amigos, situações delicadas. Mas o óleo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo está sobre a minha, está sobre a sua vida. E hoje ele nos convoca a perseverar. Perseverar. Ele há de nos trazer a alegria do vinho, que nós não teremos se nós não participarmos. Como eu terei a alegria do vinho em minha vida, se eu, quando vejo um cenário complicado, fujo da festa? Organizo outras programações. Como posso? Não. Eu quero fazer a obra completa. E é isso que o Espírito Santo nos move. A situação é difícil, mas você pode, eu posso fazer um pouco mais, fazer a obra completa, perseverarmos, porque Jesus Cristo vai nos trazer uma saída. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vocês me permitem, eu quero orar a Deus pela vida de vocês e também por mim, para que o Senhor nos dirija. Senhor, a sua palavra nos mostra, Pai, nos desafia a ampliarmos a nossa visão, Pai. Amplia a nossa visão, Senhor. Em nome de Jesus, amplia. Se estamos vendo dificuldades, crises, situações onde não há mais respostas, em alguns casos a gente vê a medicina, a gente vê tudo, Senhor, que está à disposição sem mais força ou recurso. Mas nós cremos e sabemos que o Senhor é poderoso. Nós cremos e sabemos que o seu milagre, Senhor, pode ser alcançado quando nos rendemos aos seus pés, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo que o Senhor nos purifique, pedindo que o Senhor nos guie, pedindo que o Senhor nos leve a esse cenário onde realmente o nosso desejo é correr, Senhor. O nosso desejo é abandonar, o nosso desejo é acuar, o nosso desejo é ficar quietinho. Mas o Senhor nos pede, enquanto homens de Deus, para nos colocarmos à frente, confiando que é o Senhor quem está segurando nas nossas mãos, que a gente pode levar a muitos que estão cedendo, Pai, a tua graça, o seu amor, o seu pão. Compartilhamos a vida, compartilhamos, Senhor, o teu sangue poderoso para curar, para libertar, Senhor. E que o Senhor nos ajude a enxergar isso, que o Senhor nos ajude a não nos desviarmos, sermos corajosos, Pai, corajosos, Senhor, sermos perseverantes. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos essa oração. Amém, Senhor. Amém.